Bem-vindos a mais esse módulo do nosso curso de Direito Ambiental. Iremos conversar agora sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. A Política Nacional do Meio Ambiente foi um gigantesco passo para a legislação ambiental brasileira. Ela trouxe nesse primeiro momento uma grande orientação, uma grande disciplina para tudo que fosse regido, tudo que necessitasse de uma regência no âmbito ambiental. Então é muito importante isso. Algumas pessoas me perguntam o que é importante ler e o que não é importante ler na Política Nacional do Meio Ambiente. Diria que tudo. Diria que tudo, porque é muito importante realmente. São 21 artigos extremamente pontuais, claros e definidos. No entanto, aquele que não tem tempo, diria que do primeiro ponto até do primeiro artigo até o nono são essenciais, sem dúvida alguma, ter a noção, o envolvimento claro com os conceitos trazidos, com as formas trabalhadas. Então isso é muito importante. Do primeiro ao nono são grande parte são definições. A Constituição Federal de 88 ela recepcionou todo o conteúdo da Política Nacional do Meio Ambiente de 81, através do seu artigo 225, onde trata sobre a parte mais clara de preservação, proteção ao meio ambiente. E isso quero destacar, que tudo que a gente vai reger aqui, tudo que a gente vai trabalhar aqui é em cima de uma busca de direitos transgeracionais, que todas as gerações presentes e futuras tenham um ambiente ecologicamente equilibrado, uma ideia de sustentabilidade, uma ideia de envolvimento, de proteção. Ninguém fala, como nós conversamos na aula anterior, ninguém fala numa paralisação de desenvolvimento econômico, jamais, mas sim de uma ideia sustentável, uma ideia que seja viável para o planeta Terra absorver essa dinâmica que é a exigência que o nosso meio ambiente sofre. Então, gostaria de vou destacar aqui apenas o artigo 9º, que é mais do que importante, é essencial que a gente saiba que são os instrumentos do meio ambiente, da Política Nacional do Meio Ambiente. Primeiro, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, essencial. O zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público, federal, estadual e municipal, tal como áreas de proteção ambiental, APAs, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, as penalidades disciplinares ou compensatórias não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o poder público a produzi-las quando inexistentes. E o último, o cadastro técnico federal das atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais. Como é amplo! Como é amplo! Então, aqui no artigo 9º, nos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos toda a amplitude da lei, toda a nossa base. Gostaria de destacar alguns pontos, que é o zoneamento ambiental, que o zoneamento ambiental é saber diferenciar as zonas, diferenciar cada ambiente. A gente não pode apenas passar uma régua e dizer que todo local é o mesmo. Nós temos habitats diferentes, nós temos ecossistemas diferentes, nichos diferentes, nós temos uma sociedade, mesmo no nosso Brasil é territorial, a extensão é continental, então precisamos ter essa diferenciação.
e saber que cada zona, cada ambiente possui a sua forma de se desenvolver, saber como vão lidar com essa situação. Então, ter o zoneamento ambiental, que falaremos na próxima aula, nas próximas aulas, com a diferenciação do plano diretor, é essencial. Há lugares que pode, há lugares que não pode. Não é estanque, não pode ser inflexível, engessado. Isso é inviável para uma economia. Estamos falando aqui sempre uma ideia de sustentabilidade. Meio ambiente, sociedade e economia, de forma equilibrada, onde todos possam desenvolver, todos possam crescer, sem ter um problema, sem ter uma dificuldade, sem ter a sociedade perdendo, a economia perdendo e o meio ambiente perdendo. Então isso não pode acontecer. O licenciamento ambiental, que vem sendo muito falado, que é um recurso essencialmente estatal, aonde fala a definição do que pode e o que não pode exercer, se tem quais as exigências, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. O licenciamento ambiental hoje é um dos grandes, se não o principal, instrumento de proteção e regulação estatal. Então isso tem que ser tomado cuidado. Nós temos diversos sistemas em toda a nossa nação, onde ajuda os empreendimentos, os empreendedores a desenvolver, a crescer e a se orientar de como fazer o licenciamento. Parece, muitas vezes, extremamente burocrático isso, mas não podemos misturar burocracia com a parte mais necessária, que é cumprir requisitos básicos. São alguns relatórios, são algumas adaptações para diminuir o impacto. Então, não é burocracia muitas vezes, às vezes sim, às vezes não. O Cadastro Técnico Federal, que é ligado diretamente ao IBAMA, e gostaria de citar aqui também as penalidades disciplinares. Grande parte dessas penalidades são feitas através de autos de infração. Os autos de infração é oriundo do poder de polícia, das fundações, das instituições ambientais que regulam, que emitem, que fiscalizam o sistema ambiental de cada estado, seja município, estado ou união. Os autos de infração são formas de punir, uma punição, como o próximo ponto fala, ou compensatórias, uma punição muitas vezes pedagógica. Não é uma pedagogia, não é para dizer que são mais doces, de forma alguma, muitas vezes são muito duras, mas se a pena for muito leve, será que o empreendimento vai se importar em prejudicar novamente o meio ambiente? Não vai se importar. Então hoje, pelo sistema, pela base que estamos, a forma que estamos envolvidos no nosso sistema de fiscalização, punir é uma ferramenta do Estado, é uma forma que o Estado age, é uma forma que o Estado vê de que maneira, como vai ser ouvido, como vai ser respeitado, é punindo, não através de outras ferramentas. Venho aqui e digo que sou bem contra essa ideia, eu acho que tem outras ferramentas que vamos conversar futuramente, que são os incentivos, que é a PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, algumas facilitações administrativas, tributárias, para evitar esse número absurdo de autos de infração, mas isso é um tema para a próxima aula. O respeito, muitas vezes, só é quando é sentido no bolso. Antes disso, não. Então, o Estado se alimenta para ser ouvido, não uma cadeia absurda, como muitos dizem, de apenas arrecadar valores, mas precisa, de fato, dessa punição. Sei que fui um pouco tendencioso em algumas ideias, mas é importante sabermos que não há grandes mocinhos e não há grandes vilões. Há pessoas há o Estado que protege e muitas vezes também é vilão na burocracia. Há um empreendimento que protege e quer respeitar as normas e há empreendimentos que não querem. Então, essa nuance, essas possibilidades, sim, fazem do que criamos polos. E esses polos cada vez mais têm que se unir
e deixar de existir. Precisamos todos nós buscarmos, sim, a qualidade, a preservação ambiental. Isso é essencial para a nossa existência. É importante, quem for continuar na área ambiental, desenvolver na parte de direito ambiental, que leia o artigo 225 da Constituição, que é essencial, que fala uma série de bases, mas digo, antes de tudo, Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 69, 38 e 81. É muito importante. Então, trabalhar sabendo os conceitos do primeiro ao quarto, que fala a parte mais conceitual, o nono, que diz os instrumentos do meio ambiente. Então, isso é importantíssimo para continuarmos um desenvolvimento no direito ambiental. Muito obrigado.